meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
eternidade. Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado por o Senhor ter nos escolhido, Deus. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que passamos nos nossos lares, com a nossa família. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos sair daqui cheios de Ti, Pai. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. O Senhor já tem falado, já falou conosco através dos seus louvores. E muito obrigado por tudo, Pai. Quero orar pelos dizimistas, Pai amado, que aqui trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Aquele também que não pôde ofertar, dizimar, o Senhor sabe, Deus, de todas as coisas. Nós colocamos diante do Senhor e oramos, Pai amado, com perdão dos nossos pecados. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no nosso meio. Amém? Meus irmãos, assim como Cleito já anunciou, que é responsável nessa noite de trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Eu sou grato à igreja pela oportunidade que a igreja me dá nesses momentos na falta do pastor, na falta de alguns irmãos, de poder estar aqui anunciando o Evangelho de Cristo. Eu desde já agradeço a amada igreja por isso. Mas para que a gente possa começar, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João. Primeira carta de João, versículo 2, dos capítulos 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, dos versos 15 a 17. Quem não está com sua Bíblia aí, está próximo de alguém que não está com sua Bíblia, se aproxime dessa pessoa e assim compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Amém? Primeira carta de João, ou 1 João, capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Amém ou misericórdia? Amém. Lemos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé e assim orarmos ao Senhor. Santíssimo Deus e amado Pai, Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela Tua mensagem. Obrigado ao Senhor porque um dia Tu nos deu o privilégio de sermos feitos filhos do Senhor. E neste momento, ó Deus, nós, como filhos, te suplicamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar no nosso meio. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar aos nossos corações. Jesus, em especial, usa a minha vida como uma ferramenta do Senhor. Que neste momento, ó Pai, não possa ser eu que fale, mas sim o Teu Espírito Santo, ó Deus. E é por isso que eu te suplico, usa a minha vida conforme a Tua vontade. Pois assim é que eu te oro,
em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meus amados, ontem a gente estava ali na primeira igreja. A primeira igreja está realizando... Como é que é, Felipe? O tema lá. Encerramento da campanha de missões mundiais. E nesse encerramento da campanha de missões mundiais, ele chamou um marroquino, um turco, um libanês que deu o seu testemunho de vida, aonde a gente consegue atestar o milagre de Deus, a vontade de Deus e os propósitos de Deus na vida daquele homem. Me lembra o nome dele? O nosso irmão Abdala. E o nosso irmão Abdala me fez lembrar algo muito importante. A Bíblia, ela nem só se renova, como ela é atual a todo momento. Então, quando a gente lê a Bíblia, aonde está falando para Jacó, se a gente puder tirar o nome Jacó e colocar o nome Alex, ela está falando para mim. Por isso que ela é atual. Quando João está falando aqui, João está falando para um determinado grupo de uma igreja. Mas se a gente esquece um pouco esse determinado grupo dessa igreja a qual João estava falando, a palavra de Deus, ela se torna para mim. Então ela se torna atual. Ela é atual. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. Mas voltando para o texto, há um tempo atrás, eu consigo ver, irmão Cleito, as pessoas já não se falam mais, os pregadores já não se falam mais da vinda de Cristo. As pessoas parece que não se preocupam mais com a vinda de Cristo. E baseado nesse texto, eu pensando e meditando com o Senhor, perguntando para Deus o que Deus poderia trazer como ensino para nossas vidas nessa noite. E aí nós estávamos já para deitar, na realidade nós já estávamos dormindo, né? E eu acendi a luz. Naquele momento eu estava pedindo a Deus que Deus pudesse me dar uma palavra que de fato pudesse edificar a sua igreja. Eu acendi a luz e dizendo, mas o que foi? O que aconteceu? Eu falei, não, cadê a caneta? Para que eu não possa esquecer do tema que Jesus me deu naquele momento. E ali eu escrevi aquele tema a qual Jesus naquele momento me deu. E o tema é exatamente esse. Não busquei ter raízes neste mundo ou nessa terra. Porque quando você cria raízes neste mundo, você corre o risco de ficar para trás. O texto em 1 João, capítulo 15, vai começar a nos alertar que nós não devemos amar este mundo. Mas como assim, irmão Alex? Como que a gente não deve amar o local, a natureza que foi criada por Deus, aquilo que foi constituído por Deus? A palavra de Deus fala que a gente não deve amar este mundo e nem as coisas que há no mundo. É o que João começa a nos alertar. Olha, cuidado, Ramsés. Não ameis este mundo, nem as coisas que esse mundo te oferece. E aí eu meditando nessa palavra e meditando naquilo que Jesus poderia
trazer para nós como ensinamento, eu cheguei na seguinte conclusão. Este mundo faz com que, de maneira imperceptível, nós viremos escravos deste mundo. Você quer ver, irmão Ramsés, como o mundo te faz escravo dele? O mundo aí fora diz: você precisa ter um melhor emprego. O mundo te exige o melhor salário. O mundo te exige dar o de melhor para a tua família, inclusive aquilo que eles não necessitam. O mundo te exige você ter o melhor carro. Não é esse o nosso desejo? Né? Algum tempo atrás eu tinha o desejo de ter um carro. Não pensava em qual carro, eu queria ter o carro. Mas aí Deus me concedeu o carro, aí eu quero ter o outro carro. Ele me deu outro carro, agora eu quero ter o outro. O mundo faz com que a gente se torne escravo dele. O mundo faz com que o jovem, principalmente o jovem de hoje, ele é cobrado de tal maneira a qual ele precisa ter o melhor estudo. Ele deve se esforçar de tal maneira que ele consiga a melhor faculdade, a melhor posição de emprego, ou a melhor posição no local onde ele está trabalhando. O mundo faz com que você busque isso de tal maneira que muitas das vezes as pessoas esquecem que há um Deus que é dono de tudo isso. E aí é onde você cai no erro de criar raízes nessa terra. Porque quando você começa a buscar todas essas coisas, não que essas coisas sejam ruins, viu, meus amados irmãos? Não que você deseje ter um carro seja ruim. Não que você deseje ter uma boa casa seja ruim. Não que você deseje ter uma boa escola, uma boa faculdade seja ruim. Mas o de fato que faz isso se tornar ruim na sua vida é no momento que isto toma lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a sua faculdade se torna muito mais importante do que as coisas de Deus, isso se torna algo preocupante na sua vida. Você começa a ser, então, escravo deste mundo. Você começa a ser escravizado por este mundo. E algum tempo atrás, na sala de jovens, eu falei isso. O ser humano ele tem uma necessidade de buscar tudo aquilo que ele acha que traz felicidade para ele. Isso não é algo que você escolhe, isso vem de você. Isso vem contigo. Você deseja tudo de melhor para você, ou algo que traga felicidade para você. E quando as pessoas caem nesse erro de buscar aquilo que o mundo oferece como algo que traz felicidade, e ele começa a se distanciar do Senhor, é como se suas vistas estivessem sendo tampadas e eles não conseguissem enxergar nada além mais do que o mundo pode oferecer. E essas pessoas, por ter necessidade de buscar a sua felicidade, elas começam agora a projetar grandes objetivos e mais objetivos e mais objetivos na sua vida. Só que tem um erro aí nesses objetivos. Deus não está presente. E é isso então que João está falando. Olha, cuidado, não ame esse mundo,
nem as coisas que estão nesse mundo. E lá na frente ele vai dizer, ó, tudo isso passa, tudo isso um dia acaba. E aquilo que você amou, ó, tchau, acabou. Já se passou. Então, analisando no texto, eu consegui perceber que o mundo, de uma certa forma, às vezes imperceptível na nossa visão, ele faz com que a gente se torne escravo deste mundo, a ponto da gente não perceber que estamos deixando Deus de lado e vivendo as coisas que o mundo oferece. Isso foi o primeiro ponto a qual eu ali meditando nessa palavra, meditando nessa escritura, consegui observar. O segundo ponto, ele se baseia praticamente nos capítulos 16. Nos versículos 16 e 17 até na parte A. Até parte A. Ainda João, advertindo ali os nossos irmãos, e também trazendo para nós como a palavra de Deus ela é atual, ela está nos advertindo nessa noite. Ela vai começar a dizer assim: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, ou seja, é pecado. A concupiscência dos olhos, ou o pecado a qual você almeja pelos seus próprios olhos. A soberba da vida, você achar que por você estar vivo, isso tudo te pertence. Soberbos. E aí a gente tem da parte de João um alerta. Isso não procede de Deus. Pai, na sua Bíblia, com certeza está escrito maiúsculo, não é isso? Com certeza está escrito Pai maiúsculo. Isso não procede de Deus. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Basicamente, o que esse versículo está nos ensinando é: tudo aquilo que você procura acima de Deus, isso não é saudável para a sua vida. Qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Qual que é, Ramsés? Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Mandinete, Deus está falando assim, ó: me ame, não a mim, a Deus, muito mais do que você ama os seus filhos. Se teu amor for maior pelos teus filhos do que para Deus, tu está pecando contra o teu Senhor. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o foco. Deus tem que ser o alvo. Aquilo a qual eu quero conquistar. Não é errado, meus irmãos, a gente poder ter uma passagem aqui nessa terra, pois eu creio que todos aqui que estão têm a certeza que um dia a sua vida vai se findar aqui nessa terra.
não tem problema de que você possa almejar uma tranquilidade financeira ou algo bom para a sua vida. Isso não é problema. Mas a partir do momento que tudo isso ultrapassa o nosso Senhor Jesus Cristo, isso se torna pecado. Algo ruim para a sua vida, algo perigoso para a sua vida, pois o foco, o alvo, tem que ser Jesus Cristo. Cristo, quando ele veio a este mundo, e aí a Bíblia fala que Cristo se tornou carne e habitou no meio de nós. Ser humanos feito de carne. E Cristo passou todas as provações que você passa. Cristo passou todas as dificuldades que você passa. Eu arrisco até dizer que Cristo passou ainda muito mais do que você. A Bíblia vai nos dizer que Cristo foi tentado quantos dias? E quantas noites? Eu arrisco dizer que Cristo passou muito mais dificuldade como homem do que você. Só que Cristo tinha um propósito. Cristo tinha um alvo. E ele cumpriu perfeitamente o seu propósito e o seu alvo. Primeiramente, ele queria obedecer ao nosso Deus. Mas quando ele estava ali, antes de ser preso, ele está em agonia e fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus primeiramente queria agradar a Deus, o nosso Senhor. O segundo propósito de Jesus era para que eu e você pudesse ter a oportunidade, um dia, de poder ler essa palavra, as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Senhor. E a partir do momento que você lê, os seus olhos, agora irmã Ednete, que estão tampados, possam ver. E aí se encontrar com o seu Senhor Jesus Cristo. E poder agora ter livre acesso com o nosso Senhor Deus. Pois é o próprio Cristo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele ilustra neste momento onde ninguém pode chegar a Deus, como se ele mesmo fosse uma ponte em um grande abismo, e para que você pudesse chegar do outro lado desse abismo, você pudesse passar por essa ponte que chama Jesus Cristo. É como se para você se chegasse até a Deus, você precisa passar pela ponte que é Jesus Cristo. Sem isso, você vai descer buraco abaixo e nunca vai encontrar o seu Senhor. Há um perigo quando a gente colocamos as coisas, principalmente as coisas materiais, que é o que de fato traz ilusão para as nossas vidas, traz uma sensação de poder para as nossas vidas. Há um perigo quando a gente coloca essas coisas acima do nosso Senhor. E é por isso que João
nessa noite está dizendo: olha, cuidado com as coisas deste mundo, pois elas podem te levar à perdição. O terceiro ponto, meus amados irmãos, a qual eu consegui ver nesse texto, é o versículo 17, parte B, aonde diz: porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Às vezes alguns podem estar se perguntando, o irmão Alex começou falar sobre a volta de Cristo. E ele pregou sobre cuidado com as coisas terrenas. Meus amados, não tem como falar da volta de Cristo sem aquilo que nos prende aqui nesse local. Pois Cristo um dia prometeu para nós que Ele teria que vir, e Ele vai vir. Tão certo, Filipe, como as estrelas e a lua que brilha nessa noite, Jesus um dia vai vir. Queira você não queira. Queira você acreditar ou queira você não acreditar, um dia Ele vai vir e vai buscar os seus. Cristo, Ele morreu com um propósito, irmão Ramsés. Ele morreu para que eu e você e cada um de nós que estamos aqui essa noite, para que um dia nós possamos nos encontrar com nosso Senhor Salvador. E como Ele prometeu, um dia Ele vai vir. Ele vai vir buscar a sua igreja, os seus, aqueles que reconhecem que Cristo é Senhor, para morar eternamente no reino celestial. E se a Bíblia nos afirma que este local não tem comparação com o que a gente pode ter de maior riqueza ou de maior felicidade nessa terra, o porquê que a gente ainda tem buscado coisas grandiosas nessa terra? Ou porquê então que a gente não devemos estar ajuntando tesouros no céu, almejando pela volta de Cristo, buscando pela volta de Cristo, clamando pela volta do Senhor? Ou não dizer, porque nós não dissemos assim, irmão Cleito: Maranata, ora vem, Senhor, vem. Meus amados, é como se o povo, é como se o ser humano esquecesse que Cristo venha e perdesse no seu coração a vontade de se encontrar com seu Senhor. Muitos, e isso infelizmente eu já ouvi até da boca do meu irmão, muitos dizem assim: eu creio que o céu e o inferno é aqui. O céu é os tempos de bonança, de coisa boa que a gente passa aqui. E o inferno é o tempo das dificuldades que a gente passamos aqui. Que Deus possa ter misericórdia da vida de cada um desses. E que Ele possa ter a oportunidade de se encontrar verdadeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo. Para que seu coração possa arder em chamas pela volta de Cristo. Nós deveríamos almejar a volta de Cristo como a gente almeja, ou como a gente deseja ter uma vida plena aqui nessa terra. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, buscando recursos,
para que a gente possa ter qualidade de vida. Se os nossos corações desejassem essa mesma vontade com a volta de Cristo, meus irmãos, como esse mundo já tinha conhecido o nosso Senhor Jesus. Eu até arrisco dizer, Jesus já tinha voltado. Nós já estávamos morando no céu com o nosso Senhor. Nós já estávamos no céu com o nosso Senhor. Pois, infelizmente, muitas das vezes, o que tem movido o nosso coração não é o desejo que Cristo volte, mas é o desejo que Jesus, fique mais um pouquinho aí, pois eu tenho que terminar minha casa. Eu ainda não consegui meu carro não, está faltando pouquinho coisa. Jesus, espera mais um pouquinho, deixa eu desfrutar dessa bênção. Em vez de nós sermos igual aquela igreja onde os irmãos se cumprimentavam com Maranata. Irmã Dinete, Maranata, minha irmã. Que quer dizer, ora... Como? Ora vem, Senhor, vem. O desejo daquela igreja seria que Jesus pudesse vir naquele momento, naquele segundo. E quem tem Cristo como Senhor, quem de fato reconhece Jesus como Senhor, não deve almejar as coisas desse mundo, mas sim aquilo que Cristo já tem reservado para nós na eternidade. Eu tenho um costume de dizer, isso eu falo, até esse dia eu estava falando lá no irmão Luiz, espero que eu não esteja pecando, mas minha vontade não é de ficar velho não, irmão Ramsés. Minha vontade é de se encontrar o mais rápido possível com o meu Senhor. Porque mais tempo nessa terra, eu sei que mais sujeito eu estou a cair. Antes eu partir com o meu Senhor do que ficar aqui nessa terra. Mas pensando nesse tema de que nós não devemos criar raízes nessa terra ou neste mundo, eu fiquei imaginando como deveria ser a volta de Cristo, ou como poderia ser isso nesse tema. E eu cheguei à seguinte conclusão: nós devemos ser plantas. Não plantas que têm suas raízes profundas e firmes no solo, mas sim plantas que têm suas raízes superficiais nessa terra. Para que no momento em que Cristo vir, Jesus seja aquele que colha, e Ele venha e passe com sua mão e leve todos os seus. Nós não devemos ser como plantas que firmam as suas raízes na terra, a ponto que quando Jesus vier e pegar, não consiga arrancá-la dessa terra. A gente consegue ver pelas escrituras que horrível coisa vai ser aquele que no dia que acordar, não encontrar mais o seu cônjuge, ou não encontrar mais o seu pai ou a sua mãe, e perceber que Cristo veio e levou a sua igreja. Pois enquanto Cristo não vem, há esperança. E que João está falando aqui nessa noite olha, você que está com suas raízes fixadas nessa terra, se preocupe de ter suas raízes superficiais
nessa terra. Para que quando Jesus vir, Ele possa te levar e você não fique. E a gente temos a certeza que Jesus pode vir de duas maneiras. Ou Jesus pode vir para buscar toda a sua igreja, ou Ele pode vir individual para mim. Na minha morte corporal, ou na minha morte humana, a qual todos nós temos que passar, pode ser que Cristo, Ramsés, não venha buscar a tua igreja, mas Ele venha te buscar. E neste momento você tem que estar com suas raízes superficiais nessa terra. Pois como há uma eternidade ao lado de Deus, também há uma eternidade longe de Deus. E muitos, como eu já falei aqui, muitos creem que o inferno pode ser as nossas dificuldades nesse mundo. Mas as Sagradas Escrituras nos afirmam que não. Que o passar dessa vida tem uma eternidade. Ou você vive eternamente com o seu Criador e o seu Senhor, ou você vive eternamente longe do seu Senhor, num local denominado inferno. Onde a Bíblia nos afirma um local horrível, aonde você vai desejar a morte e não vai poder alcançar essa morte. Há tempo para você se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus veio com um propósito, para buscar todos aqueles que crê no seu nome e no seu coração move a fé por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor nessa noite. Em especial, eu gostaria de agora poder passar para um momento onde nós damos a oportunidade daqueles que ainda não reconheceu Cristo como Senhor, tenha a oportunidade de fazer isso. E eu gostaria que a igreja pudesse dobrar suas cabeças, se colocar em oração. Meu amado irmão, a Bíblia ou as Escrituras Sagradas do nosso Deus, ela é clara em dizer: quem só alcança essa bênção é aquele que move o seu coração ao arrependimento e reconhece que Cristo é Senhor da sua vida. Nessa noite nós conseguimos ver que este mundo tem arrastado multidões, mas multidões para longe da presença de Deus. E essas pessoas têm vivido como se Deus mesmo não existisse. Nós temos vivido o tempo de Noé. Pessoas têm vivido como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse Senhor. Como se Deus não fosse o Criador da sua vida. E a cada dia você tem caminhado a passos largos para longe da presença do seu Criador.
Mas a palavra do nosso Deus, as Sagradas Escrituras, ela nos deixou uma promessa. E essa promessa é Jesus Cristo, aquele que foi capaz de se oferecer em sacrifício vivo em prol do meu e do seu pecado. Jesus, ele se entregou numa cruz. Ele foi humilhado. Ele foi morto, foi martirizado, unicamente para que eu e você um dia pudesse ter a oportunidade, o privilégio de se encontrar com esse Cristo e daí então nos restaurarmos as nossas vidas diante do Senhor. Para que esse momento, a partir deste momento, a gente pudéssemos então ter vida, uma vida eterna com o nosso Deus. Jesus, quando estava ali naquela cruz, ele estava olhando para mim e para você. Ele estava olhando e estava dizendo: vale a pena. Vale a pena. Mas esse mesmo Cristo que morreu, ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive ao lado do nosso Deus. E assim como ele vive ao lado do nosso Deus, ele também te quer do lado do nosso Deus. Pois assim como Cristo mesmo falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negaste diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Você quer ter seu nome anunciado e glorificado por Cristo Jesus lá no céu? Ou você quer ter o seu nome negado por Cristo Jesus lá nesse mesmo céu? Pois a Bíblia é bem clara quando fala que Cristo Jesus vai vir. E Ele vai vir buscar a sua igreja e vai trazer o julgamento para todos. E todos vão se ajoelhar e reconhecer que Cristo é Senhor. E alguns vai dizer: ó meu Deus, tenha misericórdia de mim. E Ele vai falar: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Nós temos a oportunidade nessa noite de mudar isso. E no momento em que Cristo vir e Ele trazer o julgamento a essa terra e o seu nome ser anunciado, Ele dizer: entre no meu gozo eterno, ceie comigo, vive comigo eternamente, volte à comunhão. E eu vou fazer uma pergunta neste momento. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu isso e quer reconhecer, levante uma de suas mãos, que a gente queremos orar pela sua vida. Se alguém aqui nessa noite que quer reconhecer que Cristo é Senhor
e quer viver na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo e queira anunciar isso publicamente, levante uma de sua mão, por favor. Pois o fato de Cristo ter morrido ali naquela cruz não pode ter sido em vão. Ele estava olhando para mim, estava olhando para você e falando: vale a pena, vale a pena. Escute o que João estava dizendo. Cuidado, cuidado com o que está no mundo, pois o mundo te leva à perdição, te leva para longe de Deus. Vou perguntar mais uma vez. Quem quer dar esse passo de fé? Levante sua mão, por favor. Se não há, eu louvo a Deus pela sua palavra, pela sua misericórdia, e oro ao Senhor para que Ele possa te dar oportunidades, que você não passe deste mundo sem antes se encontrar com o nosso Criador. Vamos colocar de pé, vamos assim orar, encerrando esse culto, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus pelo seu Espírito Santo nas nossas vidas e pelos seus cuidados. Oremos. Ó Deus amado, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelos Teus cuidados. Nós somos gratos a Ti, ó Senhor, pelas Tuas bênçãos. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Jesus, que o Senhor possa fazer com que os nossos corações ardam ou queimem no desejo de que Tu volte mais breve possível. Que o céu, ó Senhor, possa estar ao alcance das nossas mãos. Que a Tua eternidade, ó Deus, possa estar ao alcance das nossas mãos. Que Tu mesmo, ó Jesus, possa nos conduzir à Tua eternidade. Deus, Te louvamos pela Tua igreja, Te louvamos pelos Teus céus que aqui estão. Jesus, nós somos gratos por cada vida que aqui está. Que Tu mesmo possa conduzir o Teu povo para os seus lares, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, debaixo das Tuas bênçãos. Senhor, mais uma vez Te suplicamos pelos enfermos da Tua igreja. Visita o Teu servo Amadeu, ó Pai. Que Tu mesmo possa dar condição para que Teu servo possa fazer aquela cirurgia, ó Deus. E o mais breve possível a sua saúde seja restaurada. Seja também com a pequena Emily, ó Deus, que Tu possa restaurar a saúde daquela criança. Dê paz e tranquilidade para os seus pais. Visita o irmão Edivones neste momento, sara toda a dor e todo o incômodo, ó Deus, a qual ele tem passado, ó Senhor. De fato, ó Jesus, nós Te suplicamos, guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja debaixo dos Teus braços, que a Tua igreja, ó Deus, possa ser uma igreja que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome. Pois assim que eu Te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Eu Te busco, Te procuro, Deus. No silêncio Tu estás.
revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo